Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que trata sobre as ferramentas de teste para API do tipo REST. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a ferramenta chamada Fiddler e a API pública chamada Vagalume, que vai ser a API que nós vamos utilizar como alvo de teste para teste de conhecimento e de descoberta da API e em paralelo conhecer um pouco da ferramenta chamada Fiddler. Bom, vamos então começar a falar sobre a ferramenta Fiddler, tá? Ela é uma ferramenta bem conhecida aí de quem desenvolve aplicações e ela possui N recursos, tá? Dentre esses recursos, ela possibilita a gente fazer debug de nossas aplicações web, monitorar o tráfego, analisar o tráfego HTTP e HTTPS, analisar a performance das nossas aplicações, testes de segurança, permite fazer testes de segurança, permite criar testes automatizados e permite também realizar testes básicos em APIs do tipo REST, que é o foco aqui do nosso vídeo, tá? Então nós vamos, na verdade, focar em utilizar a ferramenta para realizar os nossos testes em APIs do tipo REST e com isso conhecer um pouco mais tanto da ferramenta Fiddler como da nossa API pública chamada Vagalume. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o site principal aqui, né, a URL base aqui, onde a gente consegue encontrar a ferramenta chamada Fiddler e onde a gente consegue baixar a ferramenta. Eu vou deixar esses links tanto da API pública como da ferramenta na descrição do vídeo para que vocês tenham condições de conhecer melhor tanto a ferramenta como a API. Então aqui na página principal da ferramenta Fiddler, a ferramenta Fiddler é uma ferramenta desktop, tá? Então hoje ela está disponível tanto para utilização em ambiente Windows, ambiente Mac e ambiente Linux, tá? Então você pode baixar para esses três ambientes e utilizá-la para fazer todos esses processos, todos esses testes que eu mencionei para você e muitos outros aí que você vai acabar descobrindo com o tempo, tá? Então, eu já havia aqui feito o download, né? O download dessa ferramenta é gratuito e a ferramenta também é gratuita, tá? Eu já havia feito o download, clicando aqui em Free Download, e ele vai criar aqui um atalho para a gente possa utilizar. Então, clicando aqui no atalho, ele vai abrir a ferramenta. Como vocês podem ver, ela tem aqui muitas opções, muitos menus, muitos recursos, tá? E eu vou me atentar apenas ao teste de API, ok? Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é se vocês utilizam algum proxy corporativo ou um proxy aí residencial, quando vocês forem testar a API, ela vai te dar um erro aqui que é o código de erro 502, tá? Então, para resolver esse tipo de problema, vocês vão ter que configurar o proxy dentro da ferramenta Fiddler. Para isso, vocês vão vir aqui em Tools, Options, a abinha Gateway, e aqui vocês fazem a configuração do proxy, tá? Se vocês querem configurar ele manualmente ou herdar a configuração do próprio browser, vocês configuram essa opção aqui nessa tela. Então, feita a configuração ou não, né, se você tem proxy ou não, a gente vai usar basicamente esse menuzinho aqui, né, essa abinha aqui chamada Composer, que é onde a gente vai ter os recursos para testar a nossa API do tipo REST. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui são os métodos, né? Como toda a ferramenta de teste de API do tipo REST tem, então todos os métodos aqui, GET, POST, etc. A URL, e bem simploriamente, ele vai permitir aqui você incluir as informações do header, tá? Que é o header de requisição. Então, aqui você pode colocar as informações de autenticação, se é OAuth, se não é, colocar o seu token de acesso, uma série de outras informações, tá? O que era mais gráfico, né, e tinha uma usabilidade maior lá nas ferramentas, como por exemplo o RESTlet Client e a ferramenta Postman. Aqui ele é basicamente textual, você tem que colocar todos os comandos que você precisa, tá menos intuitivo para que você consiga trabalhar com essa ferramenta. Então aqui, se você tiver algum header que você precise, por exemplo, se você utilizar o método post, ele vai liberar aqui o request body
onde você vai colocar as informações que você quer, seja do tipo notação JSON, notação XML, você coloca aqui nesse campo, tá? Existe uma opção aqui também interessante, que é o Sketchpad, que é onde você pode incluir N requisições. Então, por exemplo, como se fosse um bloco de notas, você pode incluir várias requisições aqui e ir chamando ela, selecionando e executando à medida que você queira, tá? Como se você fosse um concentrador, uma coleção de requisições, que você pode inclusive até arrastar essas requisições para dentro dessa área e armazenar, para que no futuro você consiga chamá-la só selecionando e clicando no botão Execute. Então, voltando aqui para a tela principal, eu vou colocar as URLs aqui nessa área, juntamente com os parâmetros. Do meu lado direito aqui eu tenho um log requests, que a cada teste que eu for fazer, a cada requisição, ele vai logando e montando o histórico dessas solicitações. E no meu lado esquerdo eu vou ter os resultados. Tá? Eu vou mostrar lá na frente, a hora que eu estiver testando propriamente a API Vagalume, onde ele vai aqui me trazer os resultados. Vou clicar nesses resultados e ele vai me trazer mais detalhes da requisição, né? Então, o resultado lá em JSON, o meu cabeçalho de retorno e assim por diante. Então, o que eu precisava apresentar para vocês da ferramenta Filler é isso, tá? Então, basicamente, nós vamos utilizar então a aba Composer. Do meu lado esquerdo, nós vamos clicar nas requisições que forem feitas, né? O resultado para verificar em mais detalhes o retorno em formato JSON da API, da chamada API, e o retorno do cabeçalho. Então agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ferramenta, sobre a API pública chamada Vagalume, tá? Essa API pública que eu selecionei aqui para mostrar nesse vídeo para vocês, ela é na verdade um site do maior repositório brasileiro de músicas, e ele permite você fazer N pesquisas, né? Tem vários recursos, então permite fazer pesquisas por discografia, por álbuns, por artistas, por letra das músicas, retornar a letra das músicas, tá? Então os recursos são vários, tá? E ela é uma API gratuita. Então você pode fazer aí as pesquisas que você precisar, incorporar essa pesquisa dentro da sua aplicação, tá? Para retornar os dados aqui, como eu mencionei, então letras de música, busca por artista, música, discografia, hotspot, notícias, ranking, etc. Existe um ponto importante que, lendo a documentação da API, ele fala sobre a geração de uma API Key, tá? Que seria um processo de autorização. Eu fiz essa pesquisa dentro do site, busquei informação na própria URL de geração e não existe a possibilidade, pelo menos eu não identifiquei, de geração dessa API Key. Tá? O que tudo leva a crer que foi feita uma implementação, essa implementação provavelmente não foi publicada, e eu consigo simplesmente, apenas usando o endpoint, sem a API Key, fazer todas as pesquisas que eu preciso fazer. Só existe um ponto que, quando você for fazer pesquisa por letra das músicas, existe uma limitação. Eles implementaram um mecanismo de CAPTCHA. Então, dependendo da quantidade de requisições que você for fazer por letra de música, ele vai exigir que você valide um CAPTCHA para seguir com as suas requisições normalmente, tá? O que nós vamos testar nessa API chamada Vagalume? Nós vamos testar o retorno da letra de música, tá? E em conjunto com esse retorno de letra de música, a gente vai poder fazer pesquisas relacionadas, trazendo os álbuns, trazendo os artistas relacionados e trazendo as músicas relacionadas. Um outro tipo de pesquisa que a gente vai fazer é a pesquisa por hotspot, e aí eu vou explicar em mais detalhes quando a gente for fazer essa chamada. E por último, a gente vai fazer algumas chamadas básicas, de consultas básicas mesmo, onde se exige um parâmetro chamado Q, que é um texto qualquer, tá, por aproximação, e um parâmetro chamado limit, se você quiser limitar a sua pesquisa. Tá? Como eu havia comentado com vocês, reforçando, essa API ela tem muitos recursos aqui, então a gente tem 10 aí recursos com N possibilidades, e a gente vai basicamente testar 3 delas, tá? Vamos começar testando aqui o hotspot. Na verdade, o hotspot
é uma seção do próprio site do Vagalume, onde eles publicam diariamente notícias relacionadas à música, a discografia, a ranking, etc. Tá? Então esse conteúdo ele é atualizado diariamente e a gente pode utilizar esse endpoint aqui, esse recurso aqui do hotspot, para de repente colocar isso no nosso site ou no nosso portal. Então o que a gente vai precisar para testar? Nós vamos precisar basicamente apenas da nossa URL, tá? Não vamos precisar passar a API Key. Então aqui eu vou copiar a URL responsável pelo retorno do hotspot, vou entrar aqui no meu Fiddler, colar nessa área aqui que é a área da URL. Então a minha URL vai ser aqui api.vagalume.com.br/hotspots.php e vou clicar aqui no meu botão Execute. Automaticamente, como eu disse, ele registrou aqui no meu log requests essa nova requisição e do meu lado esquerdo ele retornou com sucesso o meu hotspot. Então aqui no formato JSON, né, ele tem uma série de outras opções aqui, JSON, XML e os headers, se eu quiser verificar aqui o meu cabeçalho de retorno. Mas aqui, focando aqui no retorno do JSON, ele me trouxe aqui N hotspots, tá? Que são todas as notícias que são exibidas lá na seção hotspot do Vagalume, tá? Então aqui ele me traz, por exemplo, a data, a descrição do que significa, né? Então aqui ele fala, veja o novo clipe da carreira solo, o ID, o link, o ID da música, o título da música, a imagem, né? Que seria a imagem do álbum, né? Da música em si, e o tipo aqui que é o tipo música, tá? Então isso aqui, como eu disse, é bem interessante se vocês quiserem divulgar no site de vocês ou no aplicativo de vocês as últimas notícias publicadas no site do Vagalume. Essa é a primeira pesquisa que eu queria mostrar para vocês, a pesquisa de hotspot. A segunda parte da apresentação aqui do laboratório, eu vou mostrar para vocês a pesquisa de letras de música, tá? Então, basicamente, quando a gente trabalha aqui com a pesquisa de letras de música, ele vai ter um endpoint fixo e vai ter alguns parâmetros. Dentro dos parâmetros, a gente pode fazer uma pesquisa por artista, somente por artista e música, ou simplesmente pelo ID da música, tá? Então aqui nós vamos fazer as nossas pesquisas, eu vou simular cada uma delas. Primeiramente a gente vai fazer uma pesquisa por artista, tá? E por música. Então vou vir aqui no meu Composer, vou colar minha URL. Aqui, como na documentação tem também a questão da API que eu já comentei no início do vídeo, tá? A gente não vai usar a API Key. Então basicamente o que a gente vai ter aqui é a URL api.vagalume.com.br/search.php. Aqui o parâmetro, então os dois parâmetros eu vou fazer pesquisa por artista e por música, tá? E eu vou clicar aqui no botão Execute. Ele me trouxe aqui o status ok, requisição ok, e me trouxe o retorno aqui. Então ele me traz tudo que for, aqui ele me traz o artista, tá? O nome do artista, o ID e a URL do artista, e aqui ele me traz as músicas desse artista, né? Do que foi encontrado, tá? Então aqui ele me traz o ID, a linguagem, aqui importante, ó, no text, ele me traz a letra da música, tá? Importante se vocês quiserem incorporar a letra da música aí dentro da sua aplicação, é bem útil, tá? Importante, como havia comentado com vocês, quando você trabalha retornando a letra da música, você pode ser que seja exigido, dependendo da quantidade de requisições que você faz, seja exigido a validação de um CAPTCHA, tá? Isso por quê? Para evitar que robôs aí, o Vagalume foi uma das opções, na verdade a única opção que ele encontrou para evitar que os robôs fiquem fazendo chamadas indevidas à sua API. Ele implementou esse mecanismo de CAPTCHA, tá? Então a gente tem essa chamada aqui, que é a chamada uma pesquisa padrão por letras de música utilizando artista e música, tá? A gente pode também fazer uma pesquisa só por o Music ID. Então, por exemplo, aqui no meu trecho aqui do JSON de música, eu posso encontrar o meu ID da música, que seria esse aqui, por exemplo, ó, tá?
Então nós vamos fazer uma pesquisa por ID de música. Então aqui Music ID igual o ID da música, clicar em executar e automaticamente ele vai me trazer o que for relacionado ao ID da música, tá? O ID da música aqui ele me trouxe a música, a letra da música e as informações relacionadas à música, tá? A URL, onde eu vou ter mais informações e assim por diante, tá? E me traz aqui também o artista relacionado a essa música. Bom, uma outra forma de fazer pesquisa também é só por artista, tá? Então nós vamos pegar aqui a mesma URL que a gente usou e a gente vai fazer uma pesquisa só por artista. Vou apagar a música aqui e eu vou pesquisar só pelo artista, pela banda U2. Vou clicar aqui no botão Execute. Ele não encontrou nenhuma música, encontrou o artista, mas não encontrou nenhuma música associada a essa banda, ok? Agora, aproveitando essa pesquisa aqui por letra de música, a gente consegue associar, colocar um parâmetro adicional aqui, que seria o parâmetro extra, onde a gente vai conseguir fazer pesquisas por álbuns relacionados, por artistas relacionados e por músicas relacionadas, tá? Então a gente vai começar aqui fazendo uma pesquisa por álbuns relacionados. Vou apagar aqui o API Key. Esse NoLyrics aqui eu vou explicar mais para frente para que serve, tá ok? E aqui eu tenho o parâmetro extra, tá? Onde eu vou primeiro fazer a pesquisa por álbum, tá? Então esse aqui é o termo ALB, onde a gente vai fazer a pesquisa por álbuns relacionados a esse artista aqui. Vamos clicar em executar, clicar aqui no retorno, tá? E então aqui ele me traz os álbuns, tá? Relacionados ao artista e à música, tá? Então aqui ele me trouxe um álbum só, com a discografia, a imagem da discografia e uma série de outros recursos interessantes, tá? Inclusive a letra da música aqui e a URL. A próxima pesquisa que a gente vai fazer agora é a pesquisa por artistas relacionados. Então, basicamente o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma outra URL aqui que eu já havia preparado. Nós vamos mudar o parâmetro extra. Vamos aqui apagar o API Key. E aqui no meu parâmetro extra eu vou ter o Relart, tá? Que são, na verdade, artistas relacionados. Deixa eu só apagar esse trechinho aqui que eu havia incrementado. Colocar o e-comercial. Então, artistas relacionados a esse outro parâmetro aqui, Madonna. Então, vamos clicar aqui em Execute. Tá? Então, ele me trouxe aqui artista Madonna e os artistas relacionados aqui, ó, Nicki Minaj, Christina Aguilera e uma série de outros artistas relacionados com a cantora Madonna, ok? Bom, o próximo e último pesquisa que a gente vai fazer aqui nessa linha de pesquisa por letra de música vai ser retornar as músicas relacionadas, tá? Então, só recapitulando, nós trouxemos os álbuns relacionados, artistas relacionados e agora nós vamos trazer as músicas relacionadas. Bom, deixa eu só copiar novamente aqui a minha URL. Vou apagar aqui o meu API Key no Lyrics. E aqui no Extra eu vou colocar o termo Helmus, que são as músicas relacionadas, né? Identifica as músicas relacionadas para esse artista e para essa música One. Vou clicar aqui em Execute. E automaticamente ele me trouxe aqui o artista U2 e as músicas relacionadas, tá? Então, várias músicas aqui relacionadas. Aqui nessa propriedade aqui, Related, ele vai me trazer tanto o artista, então vamos pegar um caso aqui. Ele vai me trazer um artista e a música relacionada,
Aqui é a mesma coisa, ó. Artista, música relacionada, artista, música relacionada e assim por diante. Um ponto importante aqui, não sei se vocês notaram, mas para fazer as pesquisas eu posso utilizar tanto o get como o post. Então nas pesquisas anteriores eu estava usando post e agora estou usando o get, tá? Então você pode usar esses dois métodos aqui para trazer a pesquisa, tá? O resultado da pesquisa. Bom, para concluir, agora a gente vai fazer pesquisas genéricas, tá? Ah, só estava esquecendo de um detalhe que é com relação ao CAPTCHA e a letra da música. Conforme eu havia comentado a questão do CAPTCHA, se vocês quiserem evitar que a API Vagalume exija um CAPTCHA, aí, dependendo da quantidade de transações que vocês forem fazer, você vai utilizar este parâmetro aqui, ó, noLyrics igual a 1. Quando você utilizar esse parâmetro aqui, noLyrics igual a 1, ele não vai trazer a letra da música, tá? Então ele vai trazer todas as informações que você precisa, menos a letra da música, e com isso vai evitar que, dependendo da quantidade de requisições, seja exigida aí a validação de um CAPTCHA. Tá? Se eu clicar aqui em Execute, ele não vai mais me trazer a letra da música, tá? Isso é bastante importante, vocês podem ver aqui no retorno, em nenhum momento ele traz a letra da música, tá? E aí com isso você não vai ter a exigência de validação de CAPTCHA. Bom, então aí voltando à última pesquisa que a gente vai fazer, é a pesquisa genérica, onde a gente vai ter dois parâmetros, tá? Um parâmetro exigido é o parâmetro chamado Q, onde a gente vai colocar um termo. Aí esse termo aí pode ser artista, pode ser o trecho da música, pode ser artista em música, ou pode ser o álbum, e um parâmetro chamado limit, que é um parâmetro de limite de pesquisa, tá? A quantidade de informações que ele vai trazer. Por padrão, se você não informar nada no parâmetro limit, ele vai te trazer quatro resultados, tá? E se você informar, você consegue informar no máximo 10. Então ele está limitado a no máximo 10 retornos, né? 10 informações retornadas. E se você não informar nada, o padrão que ele retorna é 4. Tá? Esse parâmetro limit ele é um parâmetro opcional, o único parâmetro obrigatório é o parâmetro Q. Então vamos começar então, a fazer o teste. Com essa pesquisa você vai conseguir pesquisar tanto por artista, como por trecho de música, artista em música ou por álbum. Tá? Então vou pegar aqui as URLs que eu já havia preparado. A primeira URL que nós vamos usar aqui, nós vamos fazer um teste de retorno zero, retorno vazio, tá? Que ele não vai encontrar a informação. Então nós vamos fazer esse teste da seguinte forma. Tá? Então aqui eu vou chamar a minha página search.art. Vou colocar o parâmetro Q aqui com uma música que não existe, um termo que não existe e limite 5. Vou clicar aqui em Execute e ele não vai me trazer nada, tá? Ele me trouxe aqui 0, 0, ou seja, ele não trouxe nada, não encontrou nada na base de dados lá do Vagalume que pudesse ser considerado para o termo Q sendo XYZ underline. E agora a gente vai fazer uma pesquisa por artista. Então vou colar o meu endpoint. Na pesquisa por artista eu vou usar search.art. O termo Q aqui eu vou colocar skunk e o limite igual a 5. Então ele vai buscar tudo que tiver artista com esse termo aqui skunk. Vai dar um execute. E aqui ele me trouxe então. Então ele me trouxe no retorno aqui, na propriedade docs, a banda, né, banda skunk, com as informações da banda, né, a rádio, por exemplo. E também uma outra banda que ele me trouxe aqui com outro nome, Skanking Pickle, tá? Então ele me trouxe dois resultados aqui positivos aqui do retorno da API Vagalume. Agora eu vou fazer uma pesquisa por trecho de música. Então eu vou copiar aqui o meu endpoint, voltar aqui no Composer.
Então aqui nós vamos usar o endpoint api.vagalume.com.br/search.excerpt. O parâmetro que a gente vai usar o que vai ser um termo aqui que a gente vai chamar de vamos fugir, que vai ser o nome aqui de uma música, né? o termo de uma música, o que compõe uma música, e o limite igual a 5. Vamos clicar em execute. E aqui ele me trouxe várias bandas aqui, tá? Que tem dentro da música, da letra da música, a palavra aqui vamos fugir, tá? Ele me trouxe essa banda, Gilberto Gil, Planta e Raiz, Geraldinho Lins e uma série de outras bandas aqui. A próxima pesquisa que a gente vai fazer é por artista e música, tá? Então nós vamos voltar aqui no nosso Composer, na aba Composer. Vamos colar o endpoint que eu já havia preparado. Pronto, então aqui o meu endpoint é api.vagalume.com.br/search.artmus. Vocês podem ver que aqui já é um outro endpoint, tá? Então ele vai procurar por artista e música, cujo termo skunk e vamos fugir, e o limite igual a 5. Então ele vai me trazer tudo que for artista e música, tá, relacionado ao termo ou skunk e vamos fugir. Então aqui ele me trouxe aqui as bandas, né, várias bandas aqui, rádios, né, frequência de rádio, URL, e ele me trouxe aqui como resultado 1.602 resultados aqui positivos retornados lá, lembrando da limitação de 5, né, que eu coloquei. Um limite, se eu tivesse deixado isso aqui vazio, a limitação dele seria 4, e o máximo que a gente pode colocar aqui é 10, justamente para evitar questões de performance, porque muita gente com certeza vai estar usa essa API aqui para retornar os dados de música, tá? E por último a gente vai fazer uma pesquisa por álbum. Então nós vamos colocar aqui o nosso endpoint com o nosso endpoint, na verdade, vai ser api.vagalume.com.br/search/alp, termo alp. E aqui o que é o meu parâmetro da pesquisa, eu vou colocar U2, tá? U2, singles aqui, e o limite 5. Então ele vai me trazer todos os álbuns, tá? Que tem do U2, né? Que me trouxe o banda U2, o álbum, outras bandas aqui também, tá? Porque ele me traz tudo que tiver relacionado aqui dentro do álbum, tá? Então tudo que esse termo aqui U2 e singles, título do álbum, alguma coisa que informe dentro do álbum esses termos aqui, ele vai te trazer no retorno da pesquisa, tá? E aqui ele me trouxe no total 81 informações aqui, dados encontrados lá na minha base de dados do Vagalume, tá? Restrito, logicamente, a 5 itens, tá? Como vocês podem ver aqui, eu tenho 5 itens, 1, 2, 3, 4, 5 itens, tá? Nos docs aqui eu tenho 5 itens, que é a limitação que eu impus aqui na pesquisa, e é a limitação, né, como eu havia comentado com vocês, esse parâmetro opcional, mas o limite máximo que você consegue ter são de 10 retornos aí na sua API, para que não gere problema de performance. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final então desse outro laboratório onde eu falo das ferramentas de API do tipo REST, ferramentas de teste de API do tipo REST. Dessa vez, então, recapitulando, nós vimos a ferramenta Fiddler e vimos também a API pública, que é a API pública chamada Vagalume, que foi o alvo aí dos nossos testes do modelo de descoberta, tá? Então, nós conseguimos aí com esse laboratório aprender um pouquinho mais sobre a API Vagalume, que é uma API da categoria de música, e aprender um pouquinho também sobre o uso da ferramenta Fiddler. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo da série. Até mais.